Amém. Você pode se assentar nesse momento. Que bênção. Estamos aí durante esse mês falando sobre os 39 anos de existência da nossa igreja. E ao longo do tempo, nossa igreja ela tem sido adjetivada, graças a Deus, com bons pronomes aí, sendo conhecida como uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja de fé, uma igreja acolhedora, uma igreja que ama a cidade que está, uma igreja do Senhor Jesus. Então, nós temos vivido isso com muita alegria, e quando nós observamos a realidade do contexto em que nós estamos, do bairro em que nós estamos, nós temos outras boas igrejas aqui à nossa volta, e nós louvamos a Deus porque, junto com essas igrejas, nós temos trabalhado, avançado, para anunciar Jesus a esse bairro, anunciar Jesus às pessoas. Quando a gente sabe de alguém que se converteu e foi para o templo, foi para a PIBG, foi para a Igreja Batista de São José, foi para a Batista do Povo, nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque é o reino de Deus que está sendo construído, é o reino de Deus que ganha. É lógico que quando nós observamos uma realidade local, nós ficamos muito alegres quando acontece disso tudo acontecer aqui na nossa igreja, e essas pessoas se agregam aqui à nossa igreja. Mas nós sabemos que quando acontece e envolve as outras igrejas que estão à nossa volta, nós nos alegramos muito também. Nós louvamos a Deus por isso. Ontem mesmo eu estava cortando o cabelo e conversando com um rapaz, e ele falando: poxa, pastor, que legal, eu não sabia que o pastor é aqui da igreja, tal, eu sou da Igreja Batista também, lá de Interlagos. E eu falei: glória a Deus por isso, porque são mais pessoas conhecendo de Jesus, se agregando à igreja de Jesus e fortalecendo o reino de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos tido como meta e como missão aqui na nossa igreja pregar o evangelho no local onde nós estamos, edificar os crentes locais, não é mesmo? E promover obras missionárias. E dentro dessa perspectiva do promover obras missionárias, nós temos tido um movimento muito bonito, que é um movimento de levante de alguns irmãos, aonde tem se colocado à disposição para servir a Deus e promover a obra missionária por meio dos seus negócios, por meio daquilo que eles vendem, por meio daquilo que eles comercializam, por meio dos seus produtos. E nessa noite, nós temos a irmã Noemi, ela está aqui ao lado, tem ali uma exposição de alguns produtos, e esses produtos, a venda desses produtos, todo o lucro ali que a Noemi tiver, ela vai estar destinando parte para a obra missionária, para promessas de fé da nossa igreja. Então, louvado seja Deus por isso. Ao terminarmos aqui, você pode ir lá, pode falar com ela, pegar um catálogo, às vezes ver um produto, pedir uma indicação, e ela está lá e ela pode, assim, orientar você. Também queremos destacar, e falamos hoje pela manhã, que no dia 8 de maio, nós teremos aqui na igreja, aqui será no culto da noite, dia 8 de maio, no culto da noite, nós teremos aí uma parceria, que vai ser também um trabalho missionário, com a Golden Plate, né? A hamburgueria do Washington, da Cris, da família, e eles estarão vindo, trazendo todos os produtos, fazendo os hambúrgueres. Quem aqui já comeu hambúrguer lá da Golden Plate? Olha lá, ó. Tem bastante gente ainda para conhecer, né? E os hambúrgueres vão estar sendo fabricados aqui, feitos aqui, algo bem assim caseiro, artesanal, gostoso, e toda a renda vai ser destinada ali para a obra missionária também. Então, eles estarão entrando com os produtos, o custo, né, a gente vai estar ali abatendo, e a margem de lucro que vai ter em cada lanche ali vai ser destinada para missões. Meus amados irmãos, esse é o movimento do reino. E às vezes a gente se pergunta: como que eu posso ajudar? Como que eu posso participar? E eu acredito que, talvez nesse momento, nesse exato momento, Deus está trazendo uma ideia no seu coração para você participar, para você se envolver também com a nossa igreja e com promessas de fé. Ontem eu estava numa igreja em São Bernardo e o pastor falando que de março do ano passado a março desse ano, eles levantaram R$15.000 para missões, sabe fazendo o quê? Reciclagem. Olha que coisa. Você pensa que não, mas reciclagem dá dinheiro, não é?
Então, juntando garrafas PETs, latinhas, alguns produtos e vendendo essas reciclagens. Mais de 15 mil reais em um ano para missões através de reciclagem. Então, isso faz parte da marca da nossa igreja, faz parte do DNA da nossa igreja. Então, eu convido você, depois, ao terminar aqui, falar com a Noemi lá fora, dia 8, estar aqui e participar da venda dos hambúrgueres. E assim nós vamos seguindo e vamos ter um almoço missionário, já está para ser marcado aí, para sair. E o reino de Deus vai sendo mobilizado e a gente vai percebendo com muita alegria o que Deus está fazendo. Com muita alegria o que Deus está fazendo. Então nós louvamos a Deus por isso, lembrando a igreja que no próximo sábado terá o chá de bebê da Tati, todos os irmãos estão convidados, será no sábado, às 16 horas, as irmãs aí têm conduzido todo o processo, mas você, homem, que quer vir, pode vir também, nós vamos ter um momento nosso ali fora também, tá bom? Então, você pode vir, pode participar. Estava conversando com um rapaz essa semana e convidamos a esposa dele, ele falou, tá bom, pastor, eu vou lá levar a minha esposa no dia tal, e depois eu volto para buscar. Eu falei, não, você pode ficar. Mas, pastor, não é coisa de mulher? Depende da ótica, né? Você pode ficar, vai ter o nosso espaço também, tá bom, homem? Louvado seja Deus por isso. Queremos, nesta noite, mais uma vez, ter esse tempo de reflexão e de um olhar para as Sagradas Escrituras, procurando entender aquilo que o Senhor ele nos ensina, Ele nos mostra. E diante dessa perspectiva dos 39 anos de existência da igreja, diante dessa caminhada que Deus nos coloca, e diante dessa corrida simbólica que nós passamos os bastões uns para os outros, uma geração talvez mais madura, passando o bastão para uma geração mais nova, eu quero convidar você a observar o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, e esse texto falou ao meu coração quando estava pensando sobre essa realidade da igreja, sobre essa proposta de Jesus à igreja, de que a igreja ela deve sobreviver em meio a gerações até a sua volta. Entenda isso, a igreja de Jesus, ela sobreviverá em meio a gerações até a volta dele. Então, hoje somos nós, amanhã serão os nossos filhos, depois serão os nossos netos. E assim a igreja de Jesus, ela continua, ela avança, ela progride, ela desenvolve o propósito e o chamado dela na face da terra. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz da seguinte forma: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembre-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém, meus irmãos? O contexto aqui, imediato, que nós nos deparamos, é a realidade de um homem mais maduro que caminha na fé, passar a alguém mais novo aquilo que conquistou e aprendeu ao longo da caminhada. Esse processo acontece entre dois líderes expoentes da igreja do Novo Testamento, um chamado Paulo, outro chamado Timóteo, que tinham diante deles a responsabilidade de, logo no primeiro século, ter
cuidado com a santa palavra do Senhor, a fim de que essa palavra ela não se pulverizasse e perdesse os seus efeitos redentores, perdesse os seus efeitos salvíficos, que vêm através do nome de Jesus. Portanto, Paulo, ele, impelido, conduzido pelo Espírito Santo, ele entende desse momento, desse chamado, dessa atenção que era necessária ser dado, a passar a fé aos mais novos e fazer com que essa fé ela fosse passada no conteúdo exato, ela fosse passada com a sua devida, com seu devido valor, com as suas devidas entonações, com as suas devidas lembranças, a fim de que as próximas gerações não perdessem jamais a esperança que há em Cristo Jesus. De um modo natural, quando nós observamos esse processo de Paulo e Timóteo, nós podemos entender que isso tem a ver com didática, isso tem a ver com ensino, princípios didáticos que são reproduzidos, princípios didáticos que são ali aplicáveis. E Paulo faz isso com grande excelência. Faz isso com grande excelência, derramando do seu coração no coração de Timóteo, derramando no coração de Timóteo não somente conteúdo, mas fé, esperança, amor, trazendo a ele aquele calor devido, a fim de que ele não perdesse a esperança e a perspectiva de que ele também era responsável de passar a fé adiante, de passar a fé aos outros que estavam ali diretamente ligados a ele, mas também aqueles que indiretamente estavam ligados a ele. Quando nós olhamos para essa dinâmica da didática construtiva, da didática que vai passando de geração em geração, nós podemos trazer à memória como foi conosco. Um dia, alguém sentou conosco e nos ensinou acerca de algumas áreas, nos ensinou a ler, nos ensinou a escrever, nos ensinou princípios morais, nos ensinou a amarrar o cadarço, nos ensinou a comer com garfo e faca. Houve alguém que um dia nos segurou pelas mãos e nos ajudou a andar, nos ensinou ali a dar os primeiros passos. E isso é algo que nós absorvemos de tal forma que quando nós chegamos numa determinada maturidade, nós ensinamos outras pessoas também. Agora, a realidade de tudo isso é que esse ensino, ele foi um ensino, assim, dinâmico. Ele foi um ensino onde as coisas aconteceram naturalmente e esse natural fez toda a diferença na nossa vida. Um dia alguém nos ensinou algo e um dia nós ensinamos algo a alguém. Acredito que no contexto da sua casa, talvez, não foi preciso um alerta, uma placa, um decreto dizendo está na hora de você ensinar seu filho a amarrar o cadarço. Foi natural. Você viu ele lá com o cadarço desamarrado, você viu talvez ele caminhando e tropeçando sobre os cordões do seu tênis, e você falou, filho, vem cá, deixa eu ensinar para você. Puxa ali um cordão sobre o outro, faz o nozinho, desenha a borboleta, passa uma asinha sobre a outra, está feito. Algo natural. Agora, diante do processo a qual Paulo está ensinando a Timóteo, por trás disso há também uma naturalidade que deveria acontecer conosco hoje, que é a naturalidade de entendermos que nós fomos alvo da fé, da graça, do ensino, da doutrina, e isso não pode morrer nas nossas mãos. Todo esse arcabouço doutrinário, toda essa biblioteca doutrinária, nós aprendemos sobre Deus, aprendemos sobre Jesus, aprendemos sobre o Espírito Santo, aprendemos sobre a igreja, falamos sobre o pecado, falamos sobre a salvação, falamos sobre os eventos futuros e, inclusive, determinamos e observamos planos escatológicos que estão nas Sagradas Escrituras. Tudo isso não deve, de forma alguma, morrer nas nossas mãos, ficar retido somente conosco,
nós temos a responsabilidade de passar isso para frente. Porque esse processo natural, assim como um dia nós fomos ensinados e ensinamos outros, é um processo que está diante de uma expectativa divina, aonde Deus espera que nós façamos isso. Deus espera que nós façamos isso. Quando Paulo ele olha para Timóteo, ele não vê somente um jovem que tem potencial, ele não vê somente um jovem que tem chamado, ele vê ali um filho de Deus, ele vê ali um servo de Jesus, que tem como privilégio servir a Jesus e, por meio desse privilégio, reproduzir as palavras de Jesus a outros corações. Por isso, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te primeiro aonde? Na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, bebe dessa graça, aprende dessa graça, viva essa graça. Entenda que isso é algo que não é uma utopia, é realidade, é verdade. E o convite a nós, por meio da leitura das Sagradas Escrituras, continua sendo esse: filhos amados, fortifiquem-se na graça. Diante do fortificar-se na graça, algumas perguntas podem ser levantadas. E a primeira pergunta é: como anda a sua vida devocional? Porque por vezes nós falamos do fortificar na graça. Eu quero me fortificar na graça, eu quero crescer, eu quero orar mais, eu quero ter mais sabedoria. Mas a pergunta é: como anda a sua vida devocional? Como anda o seu relacionamento com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus, que, conforme diz nela mesmo, é viva, é eficaz, é penetrante, produz frutos espirituais e nos mostra justamente essa divisão existente entre o bem e o mal. A palavra de Deus, ela nos traz esse norteamento que nos mostra entre os caminhos obscuros e os caminhos aonde Jesus está. E a pergunta que vem diante do fortifica-te na graça é: como que anda a sua vida devocional? A sua vida devocional, ela está restringida somente ao final de semana, ao culto, ao templo, ao momento em que você está, talvez, com outros da mesma fé que a sua? Ou tem sido algo que você tem vivido intensamente, a todo dia, a toda hora? O Evangelho, a Igreja de Jesus, não se vive somente no final de semana. O Evangelho, a Igreja de Jesus, se vive de domingo a domingo. Se vive os 365 dias do ano. Se vive no momento da vida e no momento da morte. Se vive no momento da alegria e nos momentos de tristeza. Diante disso, como que anda a sua vida devocional? Essa é uma pergunta que você precisa responder e ser sincero na sua resposta. Porque diante de uma responsabilidade que nós recebemos, que é a responsabilidade de passar a fé adiante, isso tem muito a ver com como que está a nossa fé. Às vezes nós estamos passando uma fé raquítica, uma fé quebrada, uma fé fragilizada, uma fé medrosa, e não é essa a fé que o Senhor nos ensina a passar. Uma fé que duvida, uma fé que desacredita. Talvez nós estamos falando: olha, precisamos confiar, precisamos crer, mas no momento de desespero, nós estamos dando o nosso jeito, nós estamos fazendo da nossa forma. E isso é o produto que nós estamos oferecendo, repassando e vendendo a outras pessoas. Será que é esse tipo de fé que é esperado? Como que anda a sua vida devocional? Como que anda a sua caminhada com Deus? Em segundo lugar, a pergunta é: como que anda a sua vida de santidade? A palavra de Deus nos mostra que a palavra santo, ela significa separado, e esse separado é ser separado das coisas contaminadas do mundo, é ser separado desse ambiente destrutivo, maléfico e pecador. Nós vamos viver entre os pecadores, nós vamos viver no meio de uma estrutura pecaminosa, mas isso não nos dá o direito de vivermos uma vida de pecado. Como que anda a sua santidade? Como que estão as suas mãos? As suas mãos estão limpas? O seu coração está limpo? A sua mente está limpa? Porque hoje nós vemos
Um fenômeno que é o fenômeno de muitas igrejas sendo levantadas, sendo colocadas à disposição. E às vezes fica até como um self-service, assim, aonde umas oferecem determinados programas para adultos, aonde outras oferecem programas para jovens, aonde outras oferecem programas para casados, outras programas para solteiros. E, meus amados, e a verdade é que essa é uma vertente fragmentada da igreja de Jesus. Jesus, ele é aquele que, como dito lá no Evangelho de Mateus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu acredito que quando Jesus convidava as pessoas, ele não ia fazendo segregações. Ah, você é mentiroso, você é linguarudo, vai para lá. Ah, você tem problemas morais, ah, você tem problemas no casamento, fica naquela outra ala. Não, era uma multidão que se aglomerava em torno de Jesus e Jesus falava a todos. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que a igreja, ela é santa. A igreja, ela precisa se purificar a todo instante, a toda hora. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo, porque pode estar sendo pernicioso para o nosso coração. E talvez você pode estar ao longo da semana em conteúdo, com programas, com situações que não estão agregando ao seu coração. Talvez as suas mãos estão se envolvendo em trabalhos que são trabalhos que derramam sangue, são trabalhos que geram morte. Talvez os seus pés estão se apressando para o caminho mau. E o Senhor, Ele diz a nós nesta noite: sede santos como eu sou santo. Uma igreja separada, uma igreja que se purifica, uma igreja que se prepara para a volta do seu noivo, para a volta daquele que virá resgatar a sua noiva. Uma noiva que se prepara com vestes finos, com roupas brancas. E isso, meus amados irmãos, não pode cair no descrédito da igreja do século 21, porque alguns estão lidando e dizendo, pode ser de qualquer forma. E a Bíblia não deixa essa margem falando que pode ser de qualquer forma. Nós precisamos entender que essa igreja santa, ela busca viver os propósitos de Deus, ela busca viver com integridade a palavra de Deus, ela preza pelos relacionamentos promovidos por Deus e ela é aquela que está totalmente aberta às correções que Deus tem a fazer no meio do seu povo. E essas correções envolvem correções de justiça e de juízo. O Pai que ama corrige, e o nosso Deus, Ele nos ama. E para isso, haverá momentos de correção, haverá momentos de realinhamento, haverá momentos onde nãos serão ditos para que nós possamos entender que aquilo não é o melhor caminho, não é a melhor escolha, não é o melhor pedido. Existem momentos em que nós estamos buscando o fortifica-te na graça, mas a nossa vida devocional, ela está totalmente fragilizada, nós estamos vendendo um produto fraco, medíocre. E por vezes, o nosso processo de santificação, ele está totalmente maculado. Não há mais brancura, não há mais pureza, não há mais santidade. E a pergunta é possível viver uma vida de santidade no mundo impuro? É possível. Porque Jesus orou: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, eu estarei com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Você não foi abandonado como um órfão. Você não caiu do caminhão na hora da mudança. Você é alguém que é visto aos olhos do Pai, que é conhecido, e Ele conhece você por dentro e por fora, e Ele sabe exatamente o que está passando nesse momento no seu coração. Diante disso, Paulo, ele transmite a Timóteo desta realidade. Ele diz: olha, fortifica-te na graça, o que de mim você ouviu, transmite a testemunhas fiéis. Alguns inclusive, colocam aqui como o princípio 222, aonde você recebeu, você passa para alguém, e esse alguém passa para outras pessoas. É um processo geracional, mas diante disso, nós precisamos estar fortificados na graça, para não passar o material adulterado.
O livro de Gálatas diz, olha, se vier um anjo pintado de ouro, um anjo reluzente, trazendo um outro evangelho que não o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, considera isso como maldição. E diante das nossas perspectivas de passar o bastão, qual tem sido a qualidade desse bastão, dessa igreja que você tem passado a outras pessoas? Eu digo que hoje nós podemos nos deparar com aqueles que vendem, talvez a igreja A, B ou C, a igreja que promove curas, a igreja que promove milagres, a igreja que prospera o endividado, a igreja que dá forças ao caído. Mas eu quero dizer que a igreja que nós precisamos levar à frente e passar adiante para as próximas gerações é a igreja na qual o Senhor Jesus está centrado nela. É a igreja a qual o Senhor Jesus está no trono, regendo, dirigindo e falando com autoridade e poder. Eu sou o Senhor dessa igreja. Eu sou o Senhor dessa igreja. Paulo, ele mostra a Timóteo e traz inclusive algumas alusões, dizendo, olha, se alguém também milita, não é coroado se militar ilegitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, o Senhor te dê entendimento em tudo. Paulo está falando a Timóteo, olha, todo esse processo a qual você está vivendo é um processo que gerará em você dores, irá gerar em você dores. O processo de passar o bastão a outras gerações, de comunicar o evangelho puro e verdadeiro, gera dores em nós. O versículo 3, Paulo diz a Timóteo, tu, pois, sofre as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Isso pressupõe que ali haviam dores que acompanhavam o processo. Açoites, prisões, momentos de solitude, de solidão, momentos de desamparo e de escárnio. E Paulo está falando, aguenta firme tudo isso, porque o Senhor, Ele está vendo aqueles que estão militando legitimamente, Ele está vendo aqueles que estão caminhando legitimamente, e Ele é aquele que recompensará, Ele é aquele que dará o meio, dará a forma, dará a provisão, para que o processo ele não fique desapercebido, não fique sem nenhum tipo de remuneração, e essa remuneração certamente é a doce presença do Senhor. Nós não precisamos de uma paga melhor e maior do que entendermos que nós somos de Jesus, fazemos parte da família dele e somos hoje chamados filhos amados do Pai. Tudo isso porque, diante de um processo de reprodução que gera dores, há desânimos. E como igreja, eu digo, nós chegamos até aqui, até os 39 anos, porque houve dores que muitos sofreram, houve pressões que muitos sofreram, mas persistiram. Mantiveram-se firmes, mantiveram-se de pé, clamaram a Deus, pediram a graça de Deus e foram fiéis, fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus. Saiba que quando o Senhor Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, Ele não exigirá de você nada mais além do que fidelidade. Ele próprio diz, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ele não exigirá de você nada mais além do que fidelidade. E isso tudo é um processo que nos incumbe a nos responsabilizarmos com o processo de continuidade da igreja do Senhor Jesus. A pergunta que surge é, qual é a igreja que você tem anunciado aos seus filhos? Qual é a igreja que você tem passado para os seus amigos? Qual é a igreja de Jesus que você tem proclamado ao mundo e falado que você participa dela? Diante de muitas respostas que podem ser dadas, diante de muitas perspectivas que podem ser tidas, a realidade que o Senhor nos coloca é: sejam fiéis à palavra, sejam fiéis ao chamado, sejam fiéis a Jesus e continuem firmes na caminhada.
Como diz 1 Coríntios 15, 58, fiquem firmes, constantes, perseverantes nessa fé que foi confiada. Porque o Senhor, meus amados irmãos, Ele é aquele que está no controle de todo o processo. E por estar no controle de todo o processo, a realidade é que o final da história será um final magnífico, será um final glorioso, será um final de salvação. Mas durante o processo, até chegarmos lá, nós precisamos entender que temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é passar com amor, passar com fé, passar com perseverança a doutrina que fomos alvo e recebemos, passar com alegria a mensagem de Jesus, passar com entusiasmo tudo isso que temos ouvido e visto, porque o nosso Deus é um Deus de vida, o nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas novas e nos dá oportunidades para que sejamos igreja em meio a um tempo que rouba o nosso tempo. Ele nos dá a oportunidade para sermos igreja em meio a um tempo onde nós falamos que não conseguimos parar para ter um almoço à mesa, não conseguimos parar para ter uma conversa produtiva, não conseguimos parar para visitar um parente e um amigo. Eu estava pensando um dia desse, como o Evangelho do Senhor Jesus, ele deveria nos aproximar daqueles que não têm Jesus. E às vezes nós fazemos uma interpretação errada, onde nós nos afastamos daqueles que não têm Jesus. Nós queremos estar próximos somente dos que têm, e isolamos os que não têm. O Evangelho deve nos constranger de uma forma que faz com que nós tenhamos oportunidades intencionais de visitar uma tia, um primo que não tem Jesus e falar do amor e da graça de Jesus para ele, e ir no aniversário de um sobrinho e mostrar a presença ali e falar, olha, Jesus ama você, Jesus quer o seu bem, Jesus veio para salvar a sua vida. O Evangelho, ele deve nos reconduzir no nosso tempo e na nossa construção do nosso tempo, aonde nós entendemos que o tempo em família não é desperdício, mas é investimento, aonde nós aprendemos que dizer não para algumas superfluidades da vida. Às vezes nós passamos horas assistindo lá as séries de Netflix, passamos horas na tela do celular, Facebook, Instagram e YouTube, mas não conseguimos ter um tempo em família. Ter um tempo à mesa com os filhos, com a esposa, ter um tempo ao lado da esposa, e ali simplesmente conversar, agradecer, dar risada, rememorar e recordar de coisas que Deus tem feito. O Evangelho, ele nos leva nessa construção e nos coloca fogo no coração também, para que possamos falar do amor de Jesus aos perdidos. Aqueles que ainda não encontraram o Senhor Jesus e que, sob a ótica de Deus, são tão amados quanto nós. O Senhor ama eles assim como nos ama também. A única diferença entre nós e aqueles que ainda não aceitaram a Jesus é que nós já nos encontramos com a graça, com Jesus, com a salvação, e eles ainda talvez não tiveram o olhar aberto para essa tão grande realidade, mas nós oramos para que possam viver tudo que nós temos vivido. Isso tudo tem a ver com o processo de continuidade da igreja. Nós estamos celebrando os 39 anos, e a minha oração é que Jesus possa voltar logo, que os 40 anos de existência dessa igreja já fossem contemplados e celebrados na eternidade. Mas se Jesus não voltar, nos próximos anos, nos próximos 39 anos, a pergunta é, como essa igreja estará? Como essa igreja estará? Houve um grande comprometimento com dores, com lágrimas, com santificação, com purificação, com pessoas que se fortificaram na graça para passar a nós o Evangelho a qual nós estamos falando nesta noite. E a pergunta é, as próximas gerações, o que eles falarão da igreja? Como eles viverão a igreja? Você ficaria feliz em que seus filhos vivessem a igreja que você vende para eles?
Você ficaria feliz que as próximas gerações vivessem a igreja que você proclama aí fora? Eu acredito que precisamos reconduzir os nossos passos, precisamos reconduzir as nossas dinâmicas e precisa haver intencionalidade na nossa fala. Quando nós estamos ao lado de alguém, não é por acaso. Podemos falar sim do amor e da graça de Jesus. Quando Deus nos concede algumas coisas, não é por acaso. Deus não deu a você uma casa, um carro, talvez alguns recursos, para que isso fique somente com você. É para você abençoar outras pessoas também, e para que outros conheçam de Jesus e da igreja de Jesus, através de tudo isso que tem acontecido. Isso, meus amados irmãos, é uma realidade que nós precisamos ponderar agora, porque a igreja aqui na terra, ela está somente ao passo de uma geração para que ela possa deixar de existir. Há igrejas que estão espalhadas aí pela Europa, por outros continentes, que hoje não existem mais. Os seus templos são usados por universidades, são usados por casas de show, são usados por qualquer outra finalidade, menos para a igreja. Porque um dia uma geração deixou de viver a igreja como ela deveria ser vivida. É muito bacana esse negócio do online, é muito legal esse negócio da transmissão, mas o cristão precisa estar na igreja. Precisamos estar juntos, meus amados irmãos. Culto de oração, quarta-feira, é para a gente estar junto. Talvez você não pode chegar, mas quem pode tem que estar aqui orando, clamando, sendo igreja do Senhor Jesus. Nós temos hoje feito até uma opção. Temos tido liberdade de escolher, não é mesmo? Eu vou no culto da manhã, não vou no culto da noite. Eu vou no culto da noite, não vou no culto da manhã. Agora, se essa opção é uma opção que ela tem sido validada à luz de algumas necessidades suas, justificável. Mas se não tem sido validada a nível de necessidades, demandas do seu dia a dia, da sua família, eu quero dizer para você que o melhor lugar para a gente estar é aqui, juntos e reunidos. É culto da manhã, é culto da noite. Se surgir um culto do meio-dia, a gente precisa estar reunidos juntos. Se chegar um culto da tarde, a gente precisa estar junto, meus amados irmãos. E isso é a demonstração de como nós acreditamos o que a igreja é e o que ela deve ser e o que ela deve fazer. Quando a perspectiva externa olha para a gente, quando os olhares críticos olham para nós, eles olham justamente para essa esfera de como nós amamos o que nós dizemos e falamos que cremos. E diante de algumas falas, eu acredito que eles devem olhar e falar assim: ir para essa igreja eu não quero, servir esse Jesus eu não quero. Servir esse Jesus que deixa as pessoas apáticas, servir esse Jesus que deixa as pessoas emburradas, tornam as pessoas ignorantes, eu não quero. Meus amados, nós precisamos passar a mensagem que Jesus, Ele muda, Ele transforma, Ele salva, Ele muda histórias. Você precisa falar para outros casais que Jesus salvou teu casamento. Não pode ser vergonha para você. Talvez você, em algum momento, estava por um fio, ou até mesmo separou do seu cônjuge. Mas se você está aqui hoje, eu quero dizer, você tem um testemunho forte, marcante, para falar para outras pessoas: olha, Jesus salvou o meu casamento. Talvez você hoje pode falar: Jesus salvou os meus filhos. Jesus salvou meus filhos das drogas, Jesus salvou meu filho da morte, e você pode falar para uma série de pais que está vivendo exatamente isso nesse momento. Passe a imagem desse Jesus, que é o Jesus que foi entregue como um cordeiro, mas que ressurgiu como um leão. Passe a imagem desse Jesus que venceu a morte, disse: está pago, está consumado, mas ressurgiu, dizendo e mostrando a todos: eu estou aqui, eu venci a morte, eu tenho nas minhas mãos a chave dos céus e do inferno, da vida e da morte, e aqueles que o Senhor dá nas minhas mãos jamais hão de perecer. Você precisa falar desse Jesus. Você precisa falar da igreja vitoriosa, da igreja vibrante. Todo lugar tem problema,
Todo lugar tem suas picuinhas, suas conversas, suas fofocas, seus desencontros. Mas isso tudo é vencido através do nome e do poder do Senhor Jesus. E eu digo que, se você falar assim, eu vou sair daqui para ir para outro lugar, você vai encontrar as mesmas coisas em outro lugar. E se você sair do outro lugar para ir para outro lugar, você vai encontrar coisas piores da que você havia visto no lugar anterior. Portanto, você precisa estar aqui. E você precisa ser esse promotor dessa igreja, que é a igreja de Jesus. Se você crê que essa igreja é a igreja que você está e que é a igreja de Jesus, você precisa ter boas novas nos seus lábios, ao falar para os seus amigos, ao falar para a sua família, que a sua igreja é uma igreja especial, é uma igreja viva, é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja que se importa com pessoas, é uma igreja que anuncia o Senhor Jesus. Porque às vezes a conversa de fila de mercado é justamente, você viu lá a irmãzinha tal, você viu lá o irmãozinho tal, você viu lá o líder do ministério, o que ele fez. Mas eu ouço poucas pessoas falando, olha, a minha igreja, ela é uma igreja fantástica, especial, Deus tem cuidado de mim, Deus tem moldado. Eu quero dizer que em meio a milhares de igrejas que existem nesse país, o Senhor reservou para nós estarmos aqui. Aqui é o nosso lugar. Aqui é a nossa casa. Aqui é o lugar aonde nós nos comunicamos uns com os outros e somos comunicados pelo Senhor por meio do Senhor Jesus. Isso tudo, meus amados, tem a ver com passar à frente uma mensagem que é uma mensagem empolgante, que é uma mensagem cativante. E o Senhor, Ele nos coloca da seguinte forma, e termina esse texto que nós lemos de 2 Timóteo, dizendo da seguinte forma, nos versículos 8 e 9, e eu termino com esses versículos que diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, Ele ressuscitou dentre os mortos, segundo o quê? O meu evangelho. Por isso eu sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Não está presa. Aqui eu identifico um princípio que tem a ver também com o princípio da didática, que é lembrar. Lembrar. Nós temos ciclos, né? A cada ano nós falamos sobre família, a cada ano nós falamos sobre igreja, falamos sobre Jesus, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre profecia, falamos sobre pecado, e no outro ano nós repetimos tudo de novo, e no outro ano nós repetimos tudo de novo. Por que nós repetimos? Porque não tem nada novo comparado às Sagradas Escrituras, meus amados irmãos. O que precisamos está aqui, e o que nós precisamos fazer é o quê? É gravar isso no nosso coração. É por isso que nós repetimos tanto, é por isso que nós falamos tanto, na mesma intensidade. Precisamos evangelizar, precisamos pregar a palavra, precisamos contribuir fervorosamente na igreja, precisamos servir uns aos outros, precisamos perdoar uns aos outros, precisamos ser uma igreja acolhedora, precisamos anunciar o Senhor nos nossos cultos, fazer apelo, ver pessoas aceitando Jesus, batizado, ceia. Por que tanta repetição? Para que isso fique gravado no nosso coração. E Paulo diz a Timóteo: lembre-te de que Jesus, Cristo, que é da descendência de Davi, ele ressuscitou dentre os mortos. Lembra-te disso. Nós não podemos jamais nos esquecer disso. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus Cristo, da descendência de Davi, que ressuscitou dentre os mortos. Não podemos nos esquecer jamais disso. Porque se nós nos esquecermos disso, nós vamos passar à frente um Jesus Cristo fragilizado. Vamos passar à frente o Jesus Cristo que ainda está na manjedoura. Vamos passar à frente o Jesus Cristo que ainda está crucificado. Sendo que a mensagem que nós temos que passar é o Jesus Cristo que ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E diante disso, nós vemos que Paulo ele mostra claramente que a palavra ela tem esse poder de adentrar a esferas, a famílias e ir longe. Porque a palavra de Deus, ela não está presa. Independente de nós, a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Independente de nós,
as virtudes e a revelação recebida de Deus continua sendo a mesma palavra. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de eternamente. A palavra do Senhor nunca é velha. A palavra do Senhor nunca é uma palavra desatualizada. Ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra não está presa. E quão felizes são aqueles que assim reconhecem, que vivem isso e que passam essa palavra. O pai do Washington que passou para o Washington é o Washington que passou para o Pedro, é o Pedro que vai passar para os seus filhos, é os filhos dos filhos do Pedro que vão passar para outra geração. Aqui na nossa igreja nós temos a alegria de haver gerações assim, né? Avós, pais, netos que estão tendo seus filhos agora. E isso, meus amados irmãos, é algo que é bonito e belo de se ver. Mas num processo de ser igreja, não deveria ser algo que está escrito no quadro de avisos, mas deveria ser o algo natural que nós vivemos e fazemos, porque Jesus está em nós. Lembra do que eu falei no começo? Não foi preciso um quadro de aviso falando: ensina o teu filho a amarrar o cadarço. Você simplesmente ensinou. Da mesma forma, não é preciso que você seja conduzido, condicionado, forçado a fazer o processo de discipulado. Simplesmente discipula. E discipular é o quê? Falar de Jesus a outras pessoas como Ele é, sem acrescentar nem tirar. Simplesmente falar como Ele é. Falar que pecado é pecado, falar que graça é graça, falar que Jesus é salvação, falar acerca de Deus, falar acerca do céu, falar acerca do inferno, falar acerca da salvação e da redenção que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus, meus amados, nos abençoe. Que como igreja possamos prosseguir, possamos continuar. Que você seja a igreja do Senhor Jesus aqui, ali e além. Que você seja a igreja de Jesus, falando com alegria, com intensidade e com amor acerca de Jesus. Que você seja esse sorriso estampado, o sorriso de Deus, para um mundo que não sorri mais. Que você seja a voz de Deus num mundo que só fala de guerra, de morte e de destruição. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre nós. E que como igreja possamos seguir. Parabéns ao Templo Batista em Vila São José. Parabéns àqueles que fazem parte e que com amor vestiram a camisa de Jesus. Não é a camisa do pastor Ademário. Não é a camisa dos líderes que por aqui passaram. Não é eu sou de Paulo, de Apolo ou de Pedro. É eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vamos orar? E logo após a oração nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. E vamos inclusive ofertar a Deus aquilo que temos recebido. E enquanto cantaremos, você pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente, pode fazer a sua oferta nessa noite. Vamos orar? E nessa oração, eu gostaria muito de orar junto com você, orar por você. Se Deus falou ao seu coração, te motivou, te jogou ânimo, trouxe a você algumas verdades que talvez estavam esquecidas, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar a Deus neste momento, juntos, clamando ao Senhor e pedindo da graça do Senhor. Amém, amém, amém. Pastor, estou aqui, ora por mim. A palavra falou ao meu coração, me motivou a continuar sendo igreja, a continuar vivendo essa esfera da igreja, que é uma esfera que não é perfeita, mas é uma esfera onde o perfeito está. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que não tem nos deixado, não tem nos desamparado. Ó Deus, que possamos com amor, integridade e fé passar à frente a preciosa mensagem. Ó Deus, que essa mensagem não seja uma mensagem contaminada, não seja uma mensagem pela metade,
mas que possamos passar com originalidade a mensagem da cruz. Que possamos nos preocupar, ó Deus, com as próximas gerações. Que possamos nos preocupar com a igreja, que é a igreja do hoje, mas também será a igreja do amanhã. Ó Deus, nos dá da graça de podermos ver a igreja firme, forte, sendo uma igreja conduzida pela geração dos nossos filhos e netos. E que eles possam ter, ó Deus, esse mesmo comprometimento, esse mesmo amor. Que possamos passar não somente conteúdo, mas que possamos transmitir a fé. E a fé se transmite não de forma intelectual, mas ela é passada de coração para coração. Que possamos nos aproximar daqueles que estão a nós e possamos evangelizá-los, possamos discipular, possamos ser discipulados, e que esse processo finalize-se somente quando a trombeta soar e o Senhor nas nuvens vier buscar a tua igreja e o teu povo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a ti. E é no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre, que nós oramos, agradecemos pelos 39 anos da nossa igreja e pedimos assim a tua condução, pedimos assim a tua direção no dia de hoje e nos dias que virão, em nome de Jesus, amém.